Graça e paz, continuando a falar a respeito dos escolhidos de Deus, a quem Deus escolhe, qual deve ser este coração do escolhido de Deus, qual o perfil, o que ele tem, o que o leva a ser um escolhido de Deus, as obras, o que ele precisa fazer, a sua justiça, a sua vida, a sua fé. É todo um conjunto somado dentro da avaliação de Deus para que ele seja escolhido. Vamos então diretamente à palavra. Estamos vendo agora a respeito da vida de Moisés. Por que Moisés foi escolhido? E para quê? Qual a obra? Temos aqui em Atos capítulo 7, então, esta determinação de Deus para escolher Moisés. Nós já estamos entendendo a palavra de Deus, os critérios da escolha, e já vamos aqui retomar Atos 7, versículo 23, que diz assim: E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, o critério de Deus é o coração. Deus conhece o coração. Nós vemos o exterior, Deus vê o coração. Então, veio-lhe ao coração amar os seus irmãos, ter cuidado com os seus irmãos. Nós já vimos em diversos momentos Davi cuidava dos seus irmãos, Davi se preocupava com a casa do pai, cuidava do rebanho, cuidava das ovelhas, lutou contra o leão, lutou contra o urso. Davi tinha um coração entregue para o serviço e para o amor aos seus irmãos que o menosprezavam, que o desprezavam. Nós vamos ver a mesma coisa acontecendo aqui em Moisés. Moisés, então, tinha um coração voltado para os seus irmãos, embora estivesse em uma condição de ser criado pela filha de Faraó. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então, vemos aqui Moisés bem instruído, com conhecimento da ciência, toda a ciência, não qualquer ciência, mas toda a ciência, como filho da filha de Faraó, criado dessa forma, como se fosse um filho legítimo. Ele foi instruído durante grande parte da infância, adolescência, e ele então tinha este conhecimento da ciência dos egípcios, que nós já falamos aqui, que temos também este conhecimento da ciência dos egípcios, que fala de uma religião voltada à eternidade, às boas obras, ao juízo final. Grandes princípios da fé, tanto hebraica, judaica, de Israel, quanto posteriormente de Cristo, cristã, vem da ciência dos egípcios, vem de muitas revelações que Deus já vinha dando a Abraão, Isaac, Jacó, José, e já estavam chegando ao Egito. O Egito estava traduzindo muito bem, assimilando muito bem a vontade de Deus. Por isso Deus vai permitir que algumas vezes o povo de Deus vá para o Egito, até para que Moisés fosse também instruído em toda a ciência dos egípcios e trouxesse agora esses princípios também para Israel. E quando ele completou a idade de 40 anos, seu coração estava completo. Conhecimento, sabedoria, ciência, amor pelos irmãos. Então, um dos princípios da escolha de Deus é o coração. Deus sonda o coração, vê se há algum caminho mau, guia pelo caminho eterno e escolhe. É isso que Davi fala ali num dos seus salmos, citando este processo da escolha. Sonda o meu coração, guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, me escolha para andar contigo nessa terra e pela eternidade. Vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Veja bem, muitas vezes nós somos julgados por algumas atitudes, mas que para Deus está valendo a intenção do coração. Ele praticamente usou de uma defesa própria. Ele defendeu um irmão que estava sendo maltratado. E vendo maltratado um deles, o defendeu. Então, ele vingou o ofendido, matando o egípcio. Então, ali, ele foi absolvido por Deus. E estava com o coração forte para defender Israel. Ele também foi escolhido nessa atitude. Essa atitude é muito importante. Praticamente, podemos dizer
que Estevão está conosco, está na nossa escola de profetas, está descrevendo um escolhido, os princípios de um escolhido e está transmitindo essa mensagem. Nós devemos também ser assim. Nós devemos também amar os nossos irmãos, é claro, não matar mais ninguém, mas defender o nosso irmão e querer vida para o nosso irmão. Nós vamos ver isso, como nós já vimos lá na ceia, em que nós devemos esperar uns pelos outros, que todos bebam, que você não fique bêbado e o outro não beba nada, mas que todos bebam, que todos comam, que todos estejam igualmente na presença de Deus, em santificação, em boas obras, em amor ao próximo. Então, Deus vai escolhendo por essas atitudes de amor. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Então Moisés já estava pensando, entendendo ali uma mensagem de Deus, que com o seu preparo, com a sua ciência, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com o seu entendimento das coisas, Moisés poderia trabalhar ali dentro, sem ter ido para Midian, sem ter saído, sem ter sido praticamente expulso, sem ter fugido. Ele já poderia ter começado um processo de libertação do seu povo. Ele poderia ir até a filha de Faraó, realizar alguma interferência até jurídica, até um processo jurídico, uma atitude dentro da ciência, dentro da sabedoria, dentro das leis dos egípcios. Praticamente ele estava pensando nisso, é o que a palavra de Deus está dizendo, afirmando que Moisés cuidava a respeito dessa situação. Quando ele intervém ali e vinga o seu irmão, ele já está pensando em igualdade, em liberdade, em aceitação do povo judeu como uma nação livre ali dentro do Egito. Mas também não é essa a vontade de Deus, os irmãos não entenderam. Nesse sentido, ele é como Cristo. Foi rejeitado, foi morto, mas ressuscitou e nos libertou. Vai acontecer algo como uma tipologia aqui na ação de Moisés como escolhido de Deus, como Cristo também, como modelo do escolhido de Deus. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? Então Moisés já está com essa tendência de interferir nos assuntos ali do povo de Israel no Egito, pensando em fortalecê-los, em instruí-los, em guiá-los para a libertação. Moisés já tem esse sentido, esse discernimento espiritual dessa vocação, de ele estar sendo escolhido por Deus para essa obra. Nós falamos aqui que andam lado a lado, simultâneos, tanto a escolha quanto a missão. Se Deus escolhe é porque tem uma missão. Quando Deus escolhe, Deus já tem uma missão para o escolhido. Não é para ficar sentado em um banco, tendo problemas físicos e mentais de tanto ficar sentado sem fazer nada. É para uma obra, é para realizar um propósito de Deus com o poder do Espírito Santo. Se Deus nos dá o poder do Espírito Santo, é para alguma coisa acontecer, para uma obra ser realizada. Moisés está sentindo isso, ele foi chamado para uma obra. Ele tem que estar perto do povo e trabalhar em favor do povo. Versículo 27. E o que ofendiu o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Então, a própria palavra já diz, o repeliu, o rejeitou, o expulsou. Não queremos, não quero você como príncipe e juiz. Já sei que você anda matando pessoas por aí. Quer dizer, ele foi julgado, já foi acusado, praticamente condenado por ter matado o egípcio. Ele não foi compreendido na sua missão. Ele está agindo para defender o povo, mas o povo não está aceitando, porque o povo também não quer mudar de vida, não quer se converter. Estavam ali tendo um agravamento, uma briga, pelejando entre eles, e Moisés quer colocar o povo em união, em igualdade, em trabalho em favor da sua libertação da escravidão do Egito. Mas eles não entenderam. Versículo 29. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés já tinha ficado 40 anos no Egito, agora ficou
40 anos como estrangeiro na terra de Midian. Ele voltou para mais próximo ali da terra dos seus pais, da sua família, e ali ele esteve como estrangeiro, gerou 2 filhos, e ali na terra de Abraão, dos seus pais, onde nós vamos ter até uma referência sobre isso daqui a pouco, passaram mais 40 anos. Então ele já tinha 80 anos quando apareceu os anjos do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então ele sai do Egito, vai até o Monte Sinai, vai até o deserto do Sinai, que está aqui ao sul de Israel, ao oriente do Egito, uma terra distante, uma terra meio afastada dos 2 polos, dos 2 pontos principais da sua missão, mas aqui Deus vai chamá-lo de volta à missão. Através do que? De uma escolha. Aparece o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então vem este fogo do céu, é o anjo. Nós também temos visto em visões, realmente, que essa vinda dos anjos do céu, eles se transformam em labaredas de fogo. A própria palavra de Deus diz que Deus transforma os seus ministros em chamas de fogo, nessas labaredas de fogo. É sinal que ali está um anjo. Então, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vi uma bola de fogo vindo do céu. Então, é realmente uma mensagem dos anjos. É uma mensagem celestial. Então, nós, quando somos batizados com o Espírito Santo, nós falamos em línguas dos homens e línguas dos anjos. Então, pode ter pessoas de todas as nações que vão entender que estamos glorificando a Deus na língua das nações. Mas também estamos falando a língua dos anjos. Por quê? Porque vem todo o exército celestial estar conosco, habitar em nós, através do Espírito Santo, vem toda a mensagem do anjo, dos anjos, da glória de Deus. E nós vamos observar nessa leitura, você vai se surpreender de que aqui nós vamos ouvir isso, vamos entender isso. Que veio o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então, ali está uma mensagem celestial, uma mensagem dos anjos, uma revelação dos anjos. Várias vezes, aqui o texto de Gênesis, que Estevão está mencionando, está citando, vão dizer, aqui também no texto de Atos, vai dizer isso, que ele foi guiado pelo anjo do Senhor. Ele foi levado pelo anjo do Senhor. Mais tarde, Hebreus vai dizer que esta mensagem de Moisés é referida a ser de anjos. Essa obra de tirar o povo de Israel do Egito foi a obra do anjo, dos anjos que apareceram para Moisés, que quem falou com Moisés foi o anjo do Senhor, mas que agora em Cristo é Deus falando conosco através de Cristo, é o Espírito Santo. Então por isso ele é maior do que Moisés, que Moisés fala a mensagem dos anjos, é o fogo do céu. Quando vem realmente do espaço e entra nessa atmosfera terrestre, o objeto começa a ficar incandescente, a pegar fogo. Então existe esse fogo do contato do céu com a terra, essa transição dos céus, do espaço sideral, com o espaço aqui, com a nossa atmosfera, com oxigênio, com hidrogênio, com a nossa cápsula de ar, de gases que envolve a Terra, há realmente esse procedimento de se tornar em fogo. Os anjos também, quando vêm, eles se manifestam com fogo. O batismo com o Espírito Santo é batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, realmente, essa junção da terra com o céu vão produzir um fogo. A visão que nós temos do fogo é a visão justamente de que os céus estão em contato com a terra. Este fogo veio sobre mim, ao mesmo tempo que ele chocou comigo e veio fazer parte da minha vida, eu comecei a falar em todas as línguas, dos homens e dos anjos, porque agora eu tenho a mensagem dos homens, a mensagem dos anjos, a mensagem da ciência, a mensagem da sabedoria, a mensagem do conhecimento, a mensagem da revelação celestial,
a mensagem do discernimento de espírito. Então, todos os dons espirituais vieram do céu sobre a minha vida. É exatamente isso aqui que está acontecendo com Moisés. Agora, Moisés, além do conhecimento da ciência dos egípcios, da sua palavra, das suas obras, do seu coração, ele vai ter agora o reforço do poder do Espírito Santo na sua vida. Ele recebe poder. Então, os sinais que ele começa a realizar com a sua vara, com o seu cajado, no seu ministério, os milagres através da vida de Moisés, é que ele recebeu realmente o poder do alto, o poder dos anjos, o poder de Deus, também do Espírito Santo, mas ele vai dizer que depois de mim virá um maior do que eu. Assim como João Batista falou, nós vamos ler aqui que Moisés anuncia a vinda do Messias, e vocês deverão dar ouvidos a ele. O anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo. Então, onde há fogo, há espírito, há anjo, há ligação do céu com a terra. Chegou o fogo. Então, nós realmente temos que orar para vir o fogo sobre a casa, sobre o altar, sobre o monte, sobre a nossa vida, sobre a igreja. O fogo de Deus precisa vir realmente como prova, como sinal da presença do céu. Se não está vindo, nós temos que parar e orar até que do alto venha o fogo, até que sejamos revestidos de poder. Saímos. Se começar a ver pessoas entrando, movimentos diferentes, fogo estranho, esfriamento, parou o fogo, volta a orar, volta a clamar, volta a pedir até que venha a renovação do altar com fogo, como fez Elias, como fez Paulo, Silas, cantando, orando, veio o fogo do céu, veio o terremoto, veio o poder de Deus. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Então, realmente, o contato do céu com a terra é pela palavra. Poderia ser de tantas outras maneiras, de tantos outros objetos, de tantas outras formas. Mas Deus fala conosco, se comunica com o ser humano aqui na terra pela palavra. O verbo de Deus, é pela pregação, é pelo evangelho. Deus vai falar. O contato do céu, embora possa no momento ser fogo, vento forte, como no Pentecostes, um sussurro como Elias, lá na caverna era Deus passando, e Deus então pode ser o que for, mas depois Deus vai falar. Pode ser Isaías, foi tocado com a brasa viva do altar, e depois o Senhor falou com ele: quem há de ir por nós, a quem enviaremos? Isaías responde: eis-me que envia-me a mim. Então, um escolhido, fogo e palavra. Então vai haver palavra, vai haver entendimento da palavra, Deus vai falar conosco, o Espírito Santo habitando em nós, ele nos dá o entendimento, o poder para viver, praticar essa palavra e condição para pregar, poder, autoridade, entendimento, palavra certa, na hora certa. O que pregar, o conteúdo, vem pelo batismo com o Espírito Santo, que vai então nos dar poder para pregar e viver e ensinar e praticar esta palavra, entender realmente o que Deus quer. Então foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Então, Deus começa ali, após o fogo, após a vinda do anjo, do Espírito, porque anjo também é Espírito. Nós traduzimos que a chegada do anjo do Senhor é a mesma coisa que o Espírito do Senhor. Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores, são espíritos. Então o Espírito do Senhor veio ali sobre Moisés e começou a falar. Vai dirigir-lhe a voz. Moisés também fala em outras línguas, profetiza, como Davi, como Saul, como Elias, como Eliseu, como todos os profetas, todos os escolhidos, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava falar, não ousava olhar. Realmente é isso. No início, nós também recebemos ali a presença de Deus, vimos Jesus, o fogo, ele nos envolveu, começou a falar, começamos a falar outras línguas, e as línguas mudando. Então, realmente, ficamos trêmulos, estávamos ali perguntando: Jesus está aqui, o que ele vai fazer?
vai abrir um livro, vai falar, vai falar comigo. Eu vou ouvir, vou ter que entender. Ficamos tremos, ficamos preocupados, mas como ele vem habitar em nós, tudo fica tranquilo, vem a paz do céu. Essa paz, essa verdadeira paz, esse verdadeiro shalom é só com o batismo com o Espírito Santo que você realmente vai desfrutar. Porque aí ele vem, ele começa a mover até seus sentimentos, até seus nervos, até seu pensamento, seu entendimento. Ele diz: calma, eu estou contigo. Eu vou falar por você. Eu vou fazer você pensar, eu vou fazer você entender, eu vou te ensinar, mas habitando em você, conversando internamente, diretamente com você, imediatamente. Não é isso, fala isso, é assim. Ele fala junto, ele fala comigo para eu falar, conversamos, somos amigos, temos intimidade. Então nós temos essa verdadeira paz, essa paz do céu, paz que Cristo prometeu. Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Veja bem, o que o mundo dá? Nós nascemos no mundo, temos o nosso espírito, a nossa mente, temos nossa vida, somos uma alma vivente. E vivemos as dificuldades do mundo, os desentendimentos, as incompreensões, o medo do futuro, e o que vai ser, o que não vai ser, o que vai acontecer, o que fazer, o que não fazer, até que recebemos a paz de Cristo. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, é o Espírito Santo habitando em nós. Então ele calma, ele nos acalma, ele fala conosco, ele nos conduz. Quando nós vamos reagir, ele reage por nós, ele está em nós, ele habita todo o nosso ser. Então nós, sozinhos, iríamos nos assustar, iríamos temer, iríamos gritar, iríamos fazer de alguma outra forma. Mas ele está em nós, ele nos acalma, ele nos dá a resposta. Nós ficamos realmente na paz e vencemos com a paz e seguimos com a paz. Pode estar acontecendo o que for, guerras se levantando, tragédias seguindo nossos passos, pessoas nos perseguindo, pessoas más, pessoas violentas, pessoas mentirosas, pessoas de todo tipo. Pessoas más, o homem é mau, o coração do homem é mau, planos malignos contra nós, com inveja, com tantas coisas que vão acontecendo. Mas nós não, nós continuamos amando, orando, até entendendo. Então o Espírito Santo fala: olha, essa pessoa, ela tem essa história, já sabemos tudo sobre a vida da pessoa, já até compreendemos. O Espírito Santo sabe tudo. Então nós andando com o Espírito Santo, nós temos essa paz que excede todo entendimento. É ele pensando junto conosco. Você já não reage mais como reagia antes. Você já nasceu de novo, é uma nova criatura. Você nasceu da água e do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele está aqui em você, até esse gesto, até essa atitude, ele vai até um ponto limite dele. Ele está nos conduzindo com paz, com entendimento, com discernimento. Dessa forma, com essa interpretação, com essa visão, é exatamente isso. Nós já sabíamos, aquela pessoa, sim, vou interceder por ela, eu sei por que ela é assim, eu sei o que já aconteceu na vida dela. Deus revela tudo, você sabe disso, talvez você já tenha estado próximo a um profeta de Deus que ele deu a revelação exatamente do que você estava passando, o que aconteceu, por que você estava ali deprimido, abatido, o que estava acontecendo com a sua alma, com a sua vida, com a sua história, o que estavam fazendo com você e o que Deus tinha para você. Nós, batizados com o Espírito Santo, escolhidos de Deus, temos isso o tempo todo. Qualquer pessoa. Nós temos, na verdade, nós temos esse potencial total. Tanto pode passar uma pessoa e Deus não fala nada, quanto pode passar uma pessoa e Deus falar tudo, ou Deus falar alguma coisa. Então é assim que o Espírito Santo trabalha conosco. Ele habita em nós, ele vai falando. Ele fala a hora que ele quer, o que ele quer, sobre quem ele quiser, o que ele quiser. Até tudo. Pois olha, ela nasceu no parto, ela foi rejeitada, ela cresceu de tal forma e aconteceu tanta coisa na vida dela. Por isso ela é assim. Aqui está um retrato total, porque ele quer. Então nós temos realmente esse potencial, nós vamos ver isso na palavra de Deus constantemente. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo oculta, ele quer falar, ele fala. Quando ele não quer falar, ele é soberano, ele é Senhor realmente
habitando em nós. Mas ele nos dá a reação dele. Como ele está em nós, ele está conosco, ele vai cooperando, ele vai ajudando, ele vai agindo, ele vai reagindo. Não é a nossa reação. Deus habita em nós, é a reação do Espírito Santo na nossa vida. Nós realmente temos a nossa personalidade agora alterada, mudada, nosso sentimento é mudado, nós agora temos o sentimento do Espírito Santo, nós temos os frutos do Espírito Santo totais, temos paciência, temos temperança, temos entendimento, não reagimos mal. Por quê? Porque nós entendemos o que está acontecendo, sabemos o que falar certo na hora certa. Essa é a paz do céu, a paz que Cristo dá, a paz que o mundo não dá, que a primeira vida, o primeiro nascimento no mundo não dava, nós éramos outra pessoa. Hoje nós somos nova criatura em Cristo, temos a mente de Cristo, somos batizados com o Espírito Santo, ele se move em nós, ele reage junto conosco, ele nos segura, ele nos controla, ele nos guia, nos dirige totalmente em todos os sentidos, todos os movimentos são guiados pelo Espírito Santo. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então ficou aquele objetivo de levar o povo para aquele lugar, por ser um lugar escolhido por Deus para falar com o povo. Você, quando tirar o povo do Egito, você vai trazer o povo de volta a esse lugar, aqui no Monte Sinai, que Deus vai falar com o povo. Então temos todo um sentido também do lugar para o povo, apenas para o povo passar no caminho para Israel, receber uma bênção ali, mas depois esquecer do lugar. O importante é que a presença de Deus, pelo Espírito Santo, pelo anjo do Senhor, vai com o povo, para onde for, para a cidade que for, para o lugar que for, aqui, agora, em qualquer lugar, Deus está conosco. Deus nos guia, Deus nos dirige, Deus nos ajuda, Deus ensina, Deus fala conosco. O importante não é o lugar. O importante é o nosso coração, é o Espírito Santo habitar em nós. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Então aqui está a ligação entre Deus e o anjo, e também a este Moisés, ao qual haviam negado. Então o povo não entende, o povo rejeita Moisés. Moisés está defendendo o povo em legítima defesa, foi absolvido por Deus, mas o homem é mau, o coração do homem é mau. Eles negaram a Moisés, rejeitaram a Moisés, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? Então o povo erra, o povo rejeita o escolhido de Deus, rejeitou os profetas, rejeitou a Cristo, rejeita todos que eles são enviados, que falam a linguagem do céu e não a linguagem da bajulação, não a linguagem dos homens. Não trocam favores entre eles. Então este é rejeitado como Cristo foi rejeitado, como Moisés foi rejeitado. E justamente este rejeitado é o que Deus está enviando como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Então Deus confiou ao anjo, deu a missão ao anjo de conduzir a Moisés, tanto até Faraó quanto depois, para tirar o povo do Egito, para atravessar o Mar Vermelho, para andar pelo deserto. Então, este anjo é o anjo que Deus escolheu, o anjo do Senhor, é o Espírito do Senhor, para levar Moisés, para conduzir Moisés, para ajudar Moisés a atravessar o mar e atravessar o deserto e chegar até a terra prometida. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Aqui, este é Moisés, este Moisés escolhido, este Moisés que tinha o anjo, este Moisés que tinha o Espírito do Senhor, fazendo então com poder prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então,
eu digo que no meu batismo com o Espírito Santo, eu tive praticamente, que eu percebo todas as experiências de todos os homens, mulheres, profetas da Bíblia inteira, inclusive essa de Moisés. O Espírito vem, toma Moisés, os conduz para fora do Egito, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então é isso. Ele é batizado com o Espírito Santo, ele vem o anjo do Senhor, vai estar com ele. Moisés vai falar com Deus face a face. Não vai ser como um profeta qualquer, que tem um sonho, é isso que Gênesis diz. Não é aquele que tem uma visão eventual, um sonho, não. Deus está com ele, face a face. É a minha experiência de Deus habitar comigo 24 horas por dia, todo o tempo. Eu nunca estou sozinho. Ele sempre está falando, basta estou aqui falando sempre na direção do Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo, porque ele habita em mim. Não é uma visita eventual, mas é uma habitação plena, completa. Então, eu posso dizer que eu tenho essa mesma experiência de Moisés. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Então aqui Estevão já está falando a respeito da palavra de Moisés, através do Espírito do Senhor, do anjo do Senhor que estava com ele. Este Moisés recebeu a palavra de Deus, e dentro da palavra de Deus estava o conteúdo da mensagem a respeito do Messias, de Cristo, Jesus Cristo, o ungido, o Messias, o escolhido, o que vai batizar com o Espírito Santo. O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Então, escola de profetas, Moisés vê o fogo, é o céu que vem no fogo, vem sobre ele, ele recebe o poder e também sabedoria, discernimento, como nós vimos na vida de Salomão, que recebeu sabedoria dos céus, que é um dos dons principais do Espírito Santo, porque o dom principal é a palavra, é o dom de Cristo. Ele é o verbo, veio habitar em nós pelo Espírito Santo. E essa palavra se manifesta com a sabedoria dos céus. Agora nós temos o entendimento dos céus, temos a mente de Cristo. Entendemos a terra e entendemos o céu para falar. Então, um profeta como eu. Profeta recebe a voz de Deus, a palavra de Deus, e fala, transmite. E até para essa transmissão, nós temos o Espírito Santo nos ajudando a escolher a palavra, escolher a forma, o conteúdo dessa mensagem como profeta. O profeta tem que ser completo. O profeta realmente tem que ter essa habitação do Espírito, para quando ele ouvir a palavra, o Espírito traduzir, o Espírito dar o discernimento, o Espírito dizer o conteúdo que se deve falar, a direção que se deve dar. A ele ouvireis. Então, Cristo, ouvir a Cristo, ter a superioridade de Cristo, é ele que vai fazer vocês entenderem tudo que eu vou falar, toda a Torá. Então Israel aguardava, e alguns continuam aguardando a vinda do Messias, porque a promessa é que o Messias vai ter uma técnica, de alguma forma, eles ainda não entendem que é o batismo com o Espírito Santo, mas eles já entenderam, como a mulher samaritana. Nós sabemos que quando vier o Messias, ele nos ensinará tudo. E aí você vai entender tudo, toda a lei, todos os pontos, e vai praticar. E vai chegar então à plenitude da excelência de Deus, prevista por Deus, desejada por Deus, anunciada por Deus. Então o povo de Israel será salvo quando todos estiverem praticando a lei, cumprindo os mandamentos, obedecendo a Deus, andando no caminho do Senhor, exatamente 100%, com entendimento, com sabedoria, como Deus quer. Tudo isso se cumpre no batismo com o Espírito Santo. A ele ouvireis. E o que nós vamos ouvir? Nós vamos ficar ouvindo palavra por palavra, anotando e entendendo com a nossa mente? Não, esse é um engano. João Batista já avisou. Aquele sobre quem você vê descer a pomba, esse é o que vai batizar com o Espírito Santo. E essa é a resposta da promessa de Moisés, do anúncio de Moisés. Vocês vão ouvir a Deus pelo batismo com o Espírito Santo. Porque
vocês vão receber um novo coração e um novo espírito. Esse espírito é que vai trabalhar nesse novo coração e ensinar palavra por palavra, atitude por atitude, conteúdo por conteúdo. A ele ouvireis. E o que nós vamos ouvir de Cristo? Foi o que aconteceu comigo. Ele estava atrás de mim, eu estava ajoelhado orando, e eu sabia, ele vai fazer alguma coisa, ele vai falar alguma coisa. Eu vou ouvir. Ele não veio aqui à toa. Ele veio aqui me trazer uma palavra. Ele vai me tocar, ele vai me chamar, ele vai me abraçar, ele vai fazer alguma coisa. O que ele fez? Ele me batizou com o Espírito Santo. Ele mandou aquela meteoro vir do céu, fogo do céu veio sobre mim. Tomou conta da minha vida. A partir dali a minha mente mudou. Agora eu tenho a mente de Cristo, agora eu tenho o Espírito Santo. Agora eu tenho discernimento das coisas do Espírito, das coisas de Deus, da palavra de Deus. De toda a palavra, de todo o sentido. A ele ouvireis. Sim, nós vamos ouvi-lo. E ele vai dizer a palavra do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Ele vai falar dentro de nós. Ele não vai falar mais pelo ouvido. Pelo ouvido nós ouvimos para crer. Ao crer, desejar, entender e obedecer essa palavra, nós somos revestidos com o poder do Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo. Ele nos batiza com o Espírito Santo. Agora, toda essa fé vai ter resultado. Porque o próprio Espírito vai falar a palavra, vai me fazer lembrar de toda a palavra. Vai pôr na minha mente, ele vai estar habitando em mim, vai pensar junto comigo. E aí eu vou entender cada palavra. A hora que eu ler, o Espírito está lendo comigo, está pensando comigo. Está me ajudando no entendimento, no discernimento da palavra. Então a ele ouvireis. E quem desejar por fé, quem receber com fé, vai ouvir dessa forma, de dentro. Vai ouvir a voz do Espírito habitando dentro de você e constantemente te ensinando, falando com você. Este é o que esteve entre a congregação no deserto. Este Moisés esteve, então, com a congregação dos filhos de Israel, que ele tanto queria ajudar, queria que não houvesse brigas entre eles, queria que houvesse, então, amor entre eles, queria que eles tivessem todos um encontro com Deus. É este coração que você precisa ter. Você precisa estar entre a congregação no deserto. Então, essa revelação aqui que Deus está me dando é a revelação do povo de Deus. Quando o povo de Deus se reúne para participar da ceia. Você tem que estar entre a congregação com o coração igual de Davi, igual de Moisés. Olhando um por um. Estão todos participando. Estão todos sentindo a presença de Deus. Estão todos adorando a Deus em espírito e em verdade. Se é hora de repartir, estão todos comendo, estão todos bebendo, estão todos felizes, satisfeitos igualmente. Então você tem que estar entre a congregação, amando a congregação, servindo a congregação, buscando a glória de Deus no meio da congregação, o fogo do Espírito no meio da congregação, todos batizados com o Espírito Santo no meio da congregação. Então, realmente, Moisés, este é o que esteve entre a congregação no deserto, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, lamentando o pecado, a desobediência que acontecia no meio da congregação do deserto. Então, nós temos ali este Moisés neste período. Pode ter acontecido algum problema mais tarde, mas neste período é o período que Estevão está destacando do escolhido no meio da congregação, como Paulo dizia, que deveria ser, por exemplo, no meio da igreja, da congregação, agora com Cristo, participando da ceia, um esperando pelo outro, no meio realmente da unidade, com os irmãos vivendo em união. É como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão, escorre pela sua barba. Nesse lugar Deus ordena a bênção. Então é estar realmente entre a congregação, buscando essa unidade de adoração, de igualdade, de bênção para todos, que ninguém fique de fora. Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então veja aqui que interessante, quando às vezes nós ficamos
realmente dividindo a fé, dividindo as denominações, dividindo as visões, dividindo este fogo do céu, esse entendimento do fogo do céu, rejeitando o dom, rejeitando o Espírito Santo. Muitos estão fazendo isso. Muitos realmente estão entristecendo o Espírito de Deus, porque não dão lugar, não buscam, não amam, não desejam para entender a palavra de Deus, ouvir, crer, desejar, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E com a fé vem o poder, vem o batismo com o Espírito Santo. E aí o poder do Espírito Santo te dá sabedoria, discernimento, compreensão da palavra. Então aqui diz, ele estava no meio da congregação com o anjo, então com o Espírito Santo, com fogo que traz mensagens do céu, trazem a revelação, trazem a visão do céu. A terra tem que ser submissa ao céu, o céu domina sobre a terra. Então o céu vão ensinar as palavras de vida para a terra, o caminho, o que fazer, como adorar, como louvar, como servir a Deus, como entender a Deus. Então ele estava com o anjo que ele falava no monte Sinai com os nossos pais. Porque Jesus mesmo diz, eu sou Deus de vivos, não de mortos. Então estão todos vivos. Estão todos ali no céu, estão todos adorando a Deus. Estão vendo a face de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, José, nossos pais. Então Moisés aqui, Estevão também, já no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, não tem essa dificuldade de fazer menção das testemunhas que nos estão ao nosso redor, como diz Hebreus, dos espíritos, da glória de Deus, dos anjos e dos nossos pais, da mensagem dos nossos pais, com os nossos pais, trazendo aquela mensagem, trazendo aquela visão, que ele teve também essa instrução lá no Egito. Moisés viveu ali essa experiência da ciência dos egípcios. Quando falamos de ciência dos egípcios, nós não estamos falando aqui só da ciência hoje, uma química, uma física, a ciência das descobertas científicas, dos estudos dos tubos de ensaio, da matéria. Não só essa ciência material, mas também da ciência espiritual, de uma ciência egípcia, que procurava, com uma certa filosofia, ter discernimento da alma, da morte, da eternidade, para onde ia quando morria. Então todas aquelas obras dos sarcófagos, dos egípcios, das pirâmides, dos embalsamentos, têm a ver com um pensamento sobre juízo final, sobre almas vivas, almas mortas, almas que chegam até o trono de Deus, como está em Apocalipse, que foram vistas, e com nossos pais. Então, quando diz com nossos pais, ele realmente está fazendo aqui uma alusão à memória, à fé, ao exemplo, a trazer estudos, a trazer recordação dos que foram primeiro, dos que viveram antes. Então, realmente, nós hoje deveríamos ter uma história muito trabalhada, muito estudada, com muito conhecimento, com muita ciência, dos pais da igreja, dos primeiros cristãos, das histórias de fé, das histórias de milagres, da história da evangelização da Europa, das ilhas de Creta, de Chipre, da região que hoje é a Turquia, das 7 igrejas da Ásia, da Grécia, da Espanha, da Itália, de Roma, tudo isso. Nós deveríamos estar estudando o que os primeiros bispos, os primeiros apóstolos, os que vieram na geração seguinte a Pedro, Tiago, João, ali com Paulo, com Apolo, os que vieram logo em seguida, o que eles escreveram, o que eles pensaram. Então isso é estar com nossos pais, com o seu pensamento, com a sua direção, com os enfrentamentos que eles tiveram, os milagres que ocorreram. Nós conhecemos relatos de que homens de Deus, mulheres de Deus, evangelistas ali próximos a Paulo, também chegaram em aldeias, chegaram em cidades, e ali reis, filhos de reis, pessoas foram curadas, e toda a região se converteu a Cristo,
toda a região viu a glória de Deus, viu o batismo com o Espírito Santo, e o Evangelho se espalhou, o Evangelho cresceu, e hoje nós perdemos a nossa raiz, porque não estudamos, não temos conhecimento, não temos ciência, não temos palavra, e muitos não têm esse batismo com o Espírito Santo, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Então veja aqui essa missão do escolhido, até de Moisés, a lição é essa: recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Recebeu do céu, recebeu do Espírito Santo, recebeu do anjo do Senhor. Ele complementou, estava caminhando ali nas pisadas dos pais, dos nossos pais, a partir de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então estava dando continuidade. Não há uma separação, não houve um fim. A obra do Espírito Santo não teve um fim com João, com o Apocalipse. O Espírito Santo continua falando, continua ensinando, continua dando palavras de vida eterna. Cristo tinha palavras de vida eterna. Pedro diz: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aqui Estevão fala sobre Moisés, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Então Moisés já recebia palavras de vida, como Cristo. Pedro confessa: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o escolhido, tu és este profeta, só tu tens palavras de vida eterna. E nós continuamos recebendo do Espírito Santo para a nossa geração, para que o mundo creia, para que o mundo ouça essas palavras de vida, para que possamos dar, como diz Paulo: eu vos dou aquilo que eu recebi. Eu fui escolhido para receber do Espírito Santo e entregar para vocês. Eu fui escolhido, ungido, para receber as palavras de vida e vos dar e entregar. Que você também seja batizado com o Espírito Santo e receba essas palavras de vida para transmitir para todo mundo, para que todos sejam salvos, para que ninguém se perca. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus o Cristo, o Messias. Amém.